Bom dia, boa tarde, né? Tudo bem com vocês, pessoal? O sol tá bem no meu rosto. Tá. Compartilhar. Alguma dúvida de respiratório, pessoal? Vocês nem viram, né? Vocês ficaram estudando o outro, né? Eu já fui aluno também, pessoal. Então, a gente vai estar dando continuidade. Na aula de hoje, a gente vai ver dois órgãos que fazem parte do sistema respiratório. A faringe e a laringe, tá? São duas estruturas aí que bem importantes, tá? Vocês vão ver que a laringe, como eu já comentei na aula passada, ela também vai estar participando do processo de fonação e de vocalização, né? Ao passo que a faringe, ela é mais um caminho mesmo, um ducto, um conducto, vamos dizer assim, né? Que vai ter ligação. Tá? A faringe, ela vai se ligar anteriormente com a cavidade nasal, com a cavidade oral e com a laringe, né? Então, ela é um órgão que ela é bem posterior, ela vai estar bem grudadinha aqui ela vai estar bem grudada na parede, tá? Junto com as vértebras. Então, vamos lá. Falar um pouquinho da faringe, né? Então, ela está situada atrás das cavidades do nariz, da boca e da laringe, como eu já falei para vocês, né? Ela é um tubo músculo membranáceo, né? Que quer dizer que ela vai possuir tanto musculatura quanto tecido conectivo, tecido conjuntivo, né? E, ó, claro que dependendo do tamanho da pessoa, vai variar. Mas, em média, né, a faringe, ela vai possuir de 12 a 14 centímetros de comprimento. Vai estar se estendendo desde a base do crânio, como vocês podem estar observando aqui, ó, lá da região lá do forame magno ali, né, até a base da sexta cartilagem, desde a base do crânio até a sexta vértebra cervical, que vai ser também anteriormente relacionada com a cartilagem cricóidea. Vai estar relacionada com a cartilagem cricóidea, tá? Nessa região. Então, ela vai desde daqui de cima, né, até aqui embaixo. Posteriormente a ela, a gente vai ver daqui a pouco, né, vão estar as vértebras cervicais, tá? O atlas, o axis, C2, C3, C4, C5, C6, tá? Então, ela vai até essa região aqui. E aqui a gente vai estar vendo hoje, né, que anteriormente a ela, aqui a gente vê a cartilagem tireoidea, e embaixo aqui, ó, como vocês podem ver, tá até cricoide aqui, ó, tá vendo, ó? Que é a cartilagem cricóidea. Então, ela vai estar terminando na altura da base, né, da margem inferior da cartilagem cricóidea, anteriormente, que posteriormente equivalem à margem inferior da sexta vértebra cervical. Tá? Então, essa é a nossa faringe. E aí, como vocês observem, ela é formada por músculo, né? O músculo constritor superior da faringe, o músculo constritor superior, o constritor médio da faringe e o músculo constritor inferior da faringe, tá? Superior, médio e inferior da faringe. São os três músculos que vão estar formando a nossa faringe. Então, por ela ser um órgão tubular, né, todos os órgãos tubulares, né, como a própria denominação já diz, são órgãos ocos, né? E a função da faringe vai ser justamente a passagem do ar que está vindo lá da cavidade nasal, né, através dos côanos, né? E vai estar levando
esse ar até a laringe, que é o próximo órgão que a gente vai ter aqui nessa região. Então, como vocês podem observar, né, ela vai se comunicar, né, com as três regiões que vão estar anterior a ela, né? O nariz, a cavidade nasal, a parte oral, que é a cavidade oral, e a laringe, que vai estar anteriormente a ela. Então, essa comunicação da faringe, né, com esses órgãos que estão anteriores a ela, né, a gente já vai lembrar o nome deles. 2 deles a gente já viu, né, e um eu vou falar agora. Então, a comunicação da faringe, né, com a parte nasal da faringe é dada pelos côanos, que a gente viu, né, agora há pouco, na aula anterior. A comunicação, né, da faringe com a cavidade oral vai se dar por essa abertura, né, que é dada pelo istmo das fauces, né? Lembrem-se que o istmo das fauces, né, é com T mudo, E-S-T, T mudo, M-O, istmo das fauces, tá? É justamente a abertura entre a cavidade oral e a faringe. E a abertura que ocorre entre a laringe, que vai estar anteriormente também, e a faringe, é conhecida como ádito da laringe, ó, que a gente observa aqui, ó, ádito da laringe. Claro que essa separação da faringe em 3 partes é uma separação didática, anatômica, né? Vocês podem ver que são traçados planos, né, em linhas não contínuas, né? Esqueci o nome agora. Em linhas tracejadas, né? Justamente porque não é um plano anatômico definido, tá? É um plano anatômico dado, né? Para que a gente tenha uma maior compreensão e fique mais didático, né? E aí, né? Se a gente for lá no otorrinolaringologia, né? Lagista, né? Otorrinolaringologista ou o fonoaudiólogo, por exemplo, né? Ele vai estar estudando muito mais. Por exemplo, a laringe, né? O otorrinolaringologia, né? Ele vai estar estudando bastante a faringe, né? E se vocês forem observar, o pessoal chama mais como nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Tá? Então, clinicamente, né, eles são chamados dessa forma. Anatomicamente, a gente chama de parte nasal da faringe, parte oral da faringe e a parte laríngea da faringe. Então, vamos ver cada uma dessas partes, né? Então, aqui a gente está tendo uma imagem, né? Então, só para a gente recapitular, a base do crânio está aqui, ó, como vocês podem ver, o osso occipital está aqui, né? Aqui está o atlas, o axis, né? C2, C3, C4, C5, C6, né? Então, na margem inferior da sexta vértebra cervical, que coincide com a margem inferior dessa cartilagem aqui, ó, essa cartilagem aqui é a mesma que essa daqui, ó, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, que é a cartilagem cricoidea, né? Então, a margem inferior da cartilagem cricóidea, que também é a margem inferior da sexta vértebra cervical. Se a gente sobe aqui, ó, por esse tubinho músculo membranáceo, ó, sobe por aqui, vem por aqui. Aqui é justamente o ádito da laringe, né? Onde a faringe, que está aqui atrás, está se comunicando com a laringe anteriormente, né? Aqui a gente vai ter a epiglote, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, que é uma cartilagem que pertence à laringe. Depois, nós vamos ter aqui, ó, então a faringe está aqui, ela continua aqui por trás. Entre a epiglote e o palato mole aqui, que é dado pela úvula, né? Então, essa estrutura aqui é chamada de úvula, que é aquela campainha que tem lá no céu da boca, que a gente observa, inclusive, quando vai fazer exames, né? Então, aqui a gente vai ter a faringe, a parte oral da faringe, né? E a úvula aqui, entre a úvula e a epiglote, a abertura entre a cavidade oral anteriormente,
e a faringe posteriormente. Então, essa abertura aqui é justamente o istmo das fauces, né? E se a gente subir aqui, a gente vai ter a parte nasal da faringe, né? Essa parte nasal da faringe, que vai ter a abertura anterior, aqui a gente está observando o septo nasal, né? Então, a gente está vendo essa abertura anterior, que estaria aqui, que é o cono, né? Então, dessa forma, a gente vai ter entre a base do crânio até o ápice da úvula, a parte nasal da faringe. Entre o ápice da úvula e o ápice da epiglote, a gente vai ter a parte oral da faringe. E entre o ápice da epiglote, descendo aqui, passando pelo ádito, né, até a margem inferior da sexta vértebra cervical ou a margem inferior da cartilagem cricóidea, a gente vai ter a parte laríngea da faringe. Tá? A parte laríngea da faringe. A continuação da faringe, ó, que esse órgão tubular que a gente está observando aqui, o oco, ele se continua, né? Então, a continuação da faringe é o esôfago, certo? É o esôfago, a continuação da faringe. Ao passo que o que nós estamos aprendendo agora, que é o sistema respiratório, né? Então, o ar entra pela narina, né? Passa pela cavidade nasal, faringe, e se anterioriza, né? Para passar para dentro da laringe, ó lá. Laringe, e aqui já é traqueia. Tudo bem? Então, a traqueia está anterior ao esôfago, ó, como vocês podem observar. E aqui a gente já está vendo as cartilagens torácicas, as vértebras torácicas. Joia? Então, a faringe posterior à cavidade nasal, a cavidade oral e a laringe, certo? A traqueia anterior ao esôfago. Então, dessa forma, a gente passa uma linha tracejada aqui, outra linha tracejada aqui e outra linha tracejada aqui e faz a divisão em parte nasal, parte oral e parte laríngea da faringe. A continuação da faringe, esôfago. Anterior a essa última parte é a laringe, a continuação da laringe, a traqueia, tá? Que a gente vai estar vendo na próxima aula. Hoje a gente vai ver faringe e laringe. Então, didaticamente, né, a gente vai separar a faringe nessas três partes, né? Então, falando um pouquinho da parte nasal da faringe, a primeira estrutura que a gente vai ter lá no teto, né, da faringe, é justamente a tonsila faríngea, né, que a gente inclusive já viu, lembra que a gente falou dela em sistema linfático, né? Ela é formada por um tecido linfóide, tá? Então, é um tecido rico em glóbulos brancos, justamente para que faça a proteção, né, contra os agentes biológicos que podem estar entrando aqui na nossa cavidade nasal. Tá? Então, a tonsila faríngea, né, ela é popularmente chamada também de adenoide. Né? Pode tirar esse acento aqui que não tem mais acento. Tá? Então, ela é popularmente chamada de adenoide. Provavelmente, algum de vocês já deve ter operado adenoide, né? Quando é criança, existe um processo infeccioso e ele muitas vezes é recorrente, ou seja, começa a ocorrer 2, 3, até mesmo 4 vezes ao ano. Então, como é um processo que acaba sendo muito chato e trabalhoso para a mãe e para a criança, né? Então, algumas vezes se opta pela ressecção dessa tonsila, né, que é a adenoide, né, que a gente chama de tonsila faríngea. Tá? No adulto, né, a adenoide, esse tecido linfóide, ele acaba perdendo um pouquinho do seu tamanho, né, então a gente pode falar que ele não atrofia, porque atrofia é quando não tem mais nada, né, ele hipotrofia, né, quando diminui só de tamanho. Tá? Então ele perde um pouco seu volume, né, no adulto. Tá? Mas a gente vai ter essa tonsila faríngea aí, tanto em criança quanto em adulto. Ao contrário do timo, lembra que o timo ele atrofia bastante no adulto, né? Perdendo totalmente a sua função. Na parede lateral da faringe, né, a gente vai ter essa estrutura, né, que é o ósteo faríngeo da tuba auditiva, né?
Essa é uma estrutura bem importante, né? Ósteo significa entrada, né, ou passagem, né? Então é a passagem da faringe para dentro da tuba auditiva, né? Ou seja, para dentro da nossa orelha, né? Ou seja, ela vai estar estabelecendo uma comunicação entre a faringe e a cavidade da orelha média, tá? Qual que é a importância dessa comunicação, né? Vocês já devem ter sofrido ou passado por algum evento em que tenha tido uma mudança na pressão atmosférica, né? Seja descendo a serra para vir para a praia, seja andando de avião, seja fazendo um mergulho, né? Então, existe essa mudança, né, na pressão atmosférica. Vocês já devem ter passado por isso e vocês devem se lembrar que entope os ouvidos. Inclusive, o pessoal fala, né? Abre a boca, né? Ou mastiga um chiclete, né? Ou força, né? Fecha a cavidade, as narinas e a boca, né? E aí força o ar para fora, né? Então, por que a gente faz isso, né? Justamente para que equalize, né, o ar que está dentro dessa cavidade com o ar que está por fora, né? Por quê? Na orelha média ali, entre a orelha externa e a orelha média, a gente vai ter uma membrana, que é conhecida como membrana timpânica, que você já deve ter ouvido falar, né, que é o tal do tímpano, né? Essa membrana timpânica, ela é muito inervada e muito sensível, né? Sensível à mudança de pressão atmosférica, né? Ou seja, se esse lado aqui, a minha pressão atmosférica, ela está maior do que desse lado, né? Desse lado aqui, o que ocorre, né? A pressão atmosférica força, né, a minha membrana timpânica para cá, né? E eu começo a sentir dor. Algum de vocês já devem ter sentido dor, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que a pressão atmosférica desse lado, que esteja maior, né? Porque aqui a pressão atmosférica fica menor, né? E aí aqui fica maior, dependendo se você está indo subindo ou descendo, né? Se o ar está mais rarefeito ou não, né? Então, eu tenho que trazer a pressão atmosférica que está desse lado interno para cá, para ficar no mesmo que esse lado. E aí, quando eu faço isso, né, a minha membrana timpânica volta à sua posição correta, né? Quando ela tem esse deslocamento, claro que eu estou exagerando aqui, né? Mas quando ela tem esse deslocamento, né, acaba irritando, acaba causando dor. E quem já teve essa dor aí é bem complicada, dói bastante, né? Então, é por isso, né, que quando a gente está descendo a serra, fazendo um mergulho, andando de avião, né, eu tenho que abrir a boca, justamente para que esse ar entre para dentro da minha faringe, né, e ele passe por dentro deste ósteo, né, e eu consiga fazer com que essa membrana timpânica volte à sua posição correta, já que o ar que está entrando pro dentro do meu ósteo externo, né, do meu ósseo externo lá no crânio, né, ele já está tendo a sua passagem correta ali do ar para dentro da orelha. Tá? Então, a gente vai ter essa diferença, né, que precisa ser dada para equalizar. Né? O mesmo ocorre, né, se a gente masca chicletes, né, ou se a gente abre a boca de sono, ou força, né, justamente aumenta a pressão para que esse ar se expanda para dentro desse ósteo, né? E aí a gente volta a nossa cavidade timpânica, a nossa membrana timpânica para a posição correta. Outro fator importante, né, que quem já mergulhou, né, mergulhar é legal. Se vocês nunca mergulharam, tentem mergulhar, né, mergulhar com cilindro, né? É um pouco caro, mas um dia vocês, né, se vocês ainda não foram, porque não têm dinheiro ou porque não tiveram oportunidade, né, tentem um dia, tá? Ele é bem gostoso, assim, você está em um outro meio, né? E vale a pena. É um esporte caro, tá? Mas vale a pena, pelo menos uma vez na vida, fazer um mergulho com cilindro.
né? E quem já mergulhou deve saber que quando a gente mergulha, né, não pode mergulhar se tiver gripado, né? Justamente porque o muco, né, que é produzido quando a gente está gripado, resfriado, com alguma infecção, né, seja na adenoide, né, uma infecção na garganta, né, esse muco pode ficar tampando o ósseo faríngeo da tuba auditiva. Então, aí se ele tampa, na hora que você está descendo, né, para o mergulho, acaba sofrendo muita dor e pode até estourar, né? E aí sangra, né? E a pessoa pode perder até um pouco da audição, né? Ela pode perder a audição ali parcial ou até mesmo total, tá? Então, não se pode mergulhar, né, com cilindro quando a pessoa está gripada ou com alguma infecção de garganta, sinusite, né? Não é legal mergulhar por alguma infecção que a gente tem aí na região de pescoço e cabeça. Tudo bem? E aí, para dar sustentação para esse ósseo faríngeo, né, vai ter uma elevação, né, que é formada por um músculo, que chama músculo do toro tubário, né, e essa elevação vai ser dada justamente pelo toro tubário. Tá? Eu já vou mostrar para vocês na imagem, que vai ficar mais fácil para vocês observarem. E além disso, nessa região, a gente vai ter umas pregas, né, que vão ser a prega salpingofaríngea, formada por um músculo, né, músculo salpingofaríngeo, a prega salpingopalatina, que é formada pelo músculo salpingopalatino, e o recesso faríngeo, tá? São regiões que a gente vai ter na parte nasal da faringe. Eu não sei se todas elas vocês precisam saber. Calma aí, só um segundo. Bom, não sei se, né, todas elas vocês vão precisar saber no roteiro prático, né? Mas eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Uma prega, vocês sabem o que é uma prega? É igual uma prega de roupa. Sabe quando faz a prega na calça, assim, né? Ou no avental, a gente também tem a prega lá no avental, né? Então a prega é quando a gente faz essa parte avantajada, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, a gente está aqui, né, ó, na parte nasal da faringe. Essa estrutura que está aqui no teto, né, é justamente a tonsila faríngea, como vocês podem observar, tá? Essa daqui é a tonsila faríngea. E aqui, ó, é uma tonsila só, tá? E aqui, nas duas paredes laterais, né, tanto direita quanto esquerda, né, a gente vai possuir essa abertura, né, que é justamente o ósseo faríngeo da tuba auditiva, né? Então, observam aqui, o ósseo faríngeo da tuba auditiva. E aí, se vocês olharem clinicamente, vamos dizer assim, com um olhar um pouco mais crítico, né, assim, observando um pouco mais o desenho, vocês vão ver, ó, que vai possuir aqui em cima uma meia-lua, que é justamente o toro tubário, né? E depois duas pregas, ó, uma posterior e outra prega aqui embaixo anterior. Tá? Eu vou tirar aqui a caneta para vocês observarem melhor. Uma posterior, essa daqui, que é denominada prega salpingofaríngea, e outra prega que está anterior aqui, que é a prega salpingopalatina, certo? Salpingofaríngea, salpingopalatina. Salpingo, né? Palatina é de palato, então tá na frente, né? Então, faríngeo é da faringe, tá atrás, tá? Então, uma tá na frente, a salpingopalatina é anterior e a salpingofaríngea é posterior. E o toro tubário aqui em cima, e aí no meio, entre essas pregas e o toro tubário, o ósseo faríngeo da tuba auditiva, né? Salpingo vem do grego, né, que significa trompa, né, que significa trompa, né? Então, vocês já devem ter escutado falar, né, por exemplo, na trompa de Eustáquio, né, que é um epônimo, né, que não se utiliza há muito tempo, né, que quer dizer, né,
cavidade da orelha, certo? Cavidade da orelha média, certo? Então, a trompa de Eustáquio é justamente o canal, certo? É justamente essa cavidade, tá? Então, salpingo significa trompa, tá? Então, que é essa cavidade. A gente tem outras, né? Outras regiões aí, principalmente na mulher, ali na região genital feminino, que a gente vai falar de salpingo também, tá? Então, só para vocês entenderem, né? Porque não tem uma derivação latina, né? Ela vai ter uma derivação grega, né? Anglo-saxã, né? Ou mais grego mesmo, né? O salpingues, joia? Então, aqui não é nem anglo-saxã, né? É mais grega mesmo, tá? Então, aqui a gente observa aqui a parte nasal da faringe. Aqui a gente está vendo numa imagem, né? Aqui a gente observa o septo nasal. Aqui a gente consegue ver bem, né? Ó, o seio frontal, só para a gente relembrar. Aqui estaria o seio esfenoidal, né? E ó, quem está aqui infeccionada, né? A tonsila, né? A tonsila faríngea, né? A adenoide, né? Então, quando ela está infeccionada ou ela tem algum problema, né? Ela fica com uma coloração branca na imagem. A continuação da parte nasal da faringe, né, vai ser a parte oral da faringe, né? Como eu já disse para vocês, né, ela vai estar situada atrás da boca, né? Então a cavidade da boca, né, a gente vai ver em sistema digestório, né? Mas a cavidade aonde onde a língua está localizada, né? A região onde a língua está localizada, onde a gente deixa o alimento, né? É justamente a cavidade própria da boca, certo? Porque a gente vai ter uma outra cavidade na boca, que eu falo mais para frente para vocês, que vai estar entre o lábio, né, e os dentes, que é onde a gente vai estar passando a escova de dente, né? Então ali também é uma outra região, tá? Então a boca ela vai ser dividida nessas duas cavidades e a cavidade posterior, onde vai estar localizada a língua, é a cavidade própria da boca. E aí, como eu falei para vocês, né, a cavidade própria da boca se comunica com a parte oral da faringe pelo istmo das fauces, né, que é essa região, essa abertura que a gente vai ter. Então, aqui, né, ó, é a cavidade própria da boca, que eu estou falando para vocês, né? Então, a comunicação entre a cavidade própria da boca e essa parte pequenininha aqui, ó, entre o ápice da úvula e o ápice da epiglote, né? Então, só isso aqui, né? É denominada de parte oral da faringe, certo? Então, aqui a cavidade da boca, istmo das fauces, que é a abertura, e aqui atrás a parte oral da faringe. Notem, ó, que desse lado aqui, ó, a gente está vendo uma outra tonsila, ó, que eu já falei para vocês. Também vão ser em número de 2, do lado direito e uma do lado esquerdo. Lembrem-se que a gente está vendo o lado direito aqui. Essa tonsila, ela é denominada de tonsila palatina, certo? É a tonsila palatina, que também se infecciona bastante, principalmente em crianças. E, certo, a parte oral, né, como eu falei para vocês, né? Então, ela vai estar no término do ápice da epiglote e continua-se com a parte laríngea da faringe, né? Vai apresentar, né, bem ali na região do istmo das fauces, as tonsilas palatinas, né? Então, duas massas de tecidos linfáticos, e elas vão estar localizadas num seio, denominado seio tonsilar, tá? Então, se a gente tira a tonsila aqui, vai estar justamente o seio tonsilar. Bom, o que é esse seio, né? Qual que é a definição desse seio, né? É a região. Imagine naquelas estradas de terra, né? Que chove muito e forma a poça d'água, né? Ou a poça d'água, né? Quando o sol bate e evapora aquela água, né? Fica aquela região, né? Aquela região onde, se chover novamente, a água vai ficar ali represada novamente, né? Que é justamente o seio, certo? Então,
o seio tonsilar é justamente a região onde a tonsila está alocada, onde a tonsila está fixada. Tá? Então, o seio tonsilar é onde ela vai estar ali localizada. Joia? Então, vão ter 2 seios, né? E a gente vai ter 2 tonsilas. E uma coisa engraçada, né? Não é engraçada, na verdade, né? É uma coisa que precisa ser muito bem estudada, principalmente pelo pessoal da nutrição e da enfermagem, né? É que a parte oral, presta atenção, a parte oral e a parte laríngea da faringe fazem parte do sistema digestório e do sistema respiratório. A parte nasal da faringe faz parte apenas do sistema respiratório. Tá? Vou mostrar novamente, certo? Explicando agora mais didaticamente aqui, ó. A gente está estudando o sistema respiratório. Então, o ar está entrando pela narina, cavidade nasal, parte nasal da faringe, parte oral da faringe, parte laríngea da faringe, laringe e traqueia, certo? Ou seja, o ar está vindo de posterior para anterior. Já o alimento, ó, ele está vindo de posterior, o alimento está vindo da cavidade própria da boca, aí participa aqui, ó, parte oral da faringe, parte laríngea da faringe, e o alimento vem para onde? Para o esôfago, vai para posterior. Ou seja, o alimento vem de anterior para posterior. Já o ar, ele vem de posterior e vem para anterior. Ou seja, faz um X. E aí a gente não pode comer e falar ao mesmo tempo. É impossível isso. Por quê? Porque na hora em que o alimento está passando aqui no processo de deglutição, que a úvula e a epiglote elas estão atuando, né, para que o alimento saia dessa região aqui, dessa fase, que é assim que a gente chama, né, a fase 2 e 3 aqui, e vai para a fase 4 da deglutição, né, a epiglote está fechada, para que o alimento não caia para dentro da cavidade, da laringe, da traqueia, não vai dar uma broncoespasmo, o alimento não pode ir para o sistema respiratório, não pode ir para os pulmões, para os brônquios, né? Se ocorre isso, né, a pessoa acaba ficando sem ar, sufocada, obstrui a passagem de ar, né? Então não pode ocorrer esse processo. Então a epiglote, ela fecha, certo? Ela fecha e o alimento vai posterior aqui. Então, o alimento vai passar pela parte oral da faringe, parte laríngea da faringe e se continua aqui com o esôfago. Tá? Então, uma das funções aqui que a gente vai ter da epiglote é justamente funcionar como uma válvula, né? Que ela abre e fecha, né? Para que o ar passe para essa região, certo? Vocês devem saber e devem ter escutado aí inúmeras vezes, né? Hoje em dia, né, criança, nem existe mais bolinha de gude. Né? Antigamente o pessoal falava muito em bolinha de gude, que a criança colocava na boca e acabava ficando engasgada, né? Com a bolinha de gude parava aqui na região aqui da laringe, né? Ou descia, né? Até mesmo nos brônquios, né? Moeda, aquelas moedas pequenininhas, né? Tem umas moedas bem pequenas, assim. Aqui no Brasil não tem, mas o dólar tem uma moeda lá que chama de 1 cent, 1 cent, que ela é muito pequenininha. Então, a criança pode degluti-la e acabar parando aqui nessa região do sistema respiratório. E aí tem uma manobra que se faz, né, que eu posso até colocar depois para vocês. Eu não tenho aqui a imagem dela, né, que é aquela manobra de Hanover, né, que é justamente a manobra que se faz quando a pessoa está com falta de ar em virtude de ter
asfixiado, né? Está asfixiada em virtude de ter algum componente ali, como que eu posso dizer, sólido, né? Que está impedindo a passagem dela, né? Então, o que se faz normalmente, né? A gente vai por trás da pessoa e aí tem uma forma correta de se colocar a mão, né? E o processo xifoide, né, é um palmo abaixo do processo xifoide, que vai estar logo abaixo do diafragma, né? Vai por trás e aí você faz uma pressão, né? Você abraça a pessoa assim e faz uma pressão forte de uma vez só, né? Isso faz com que a pressão intraabdominal aumente, né? Esse diafragma sobe, né? Então todo o ar que está aqui dentro, né, ele sobe, né, e aí expulsa, né, o objeto que está ali impedindo a passagem de ar. Tá? Isso, né, é uma manobra que se tem, e eu posso colocar um vídeo para vocês ali no Classroom para vocês observarem. Tá? Ou uma imagem mesmo, eu vou ver o que eu acho para mostrá-los. Normalmente em sala de aula eu mostro, né? Aqui eu não vou conseguir mostrá-los. Com criança, recém-nascido, né? Aí não pode fazer isso, né? Aí tem que pegar a criança, né? Colocar no teu antebraço, né? Porque é pequenininho, né? O neném é pequeno, então você acaba colocando no antebraço, né? E aí a cabeça virada para cima e você acaba batendo nas costas dela. Na hora que bate nas costas da criança, com a força da gravidade, ela acaba expelindo também esse objeto, tá? Então, eu mando para vocês também o vídeo e é importante, né? São primeiros socorros aí e nós, como profissionais da saúde, é sempre bom saber o que se faz em casos de urgência, tá? E aí, quando a gente estiver falando de laringe, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a traqueotomia também, que pode ser realizada em caso de urgência, caso tenha uma obstrução aqui nas vias aéreas superiores. Bom, e para a gente finalizar, né, a faringe, a gente vai ter a parte laríngea da faringe, que, como eu já falei para vocês, né, vai estar terminando ao nível da margem inferior da cartilagem cricóidea, que equivale à margem inferior da sexta vértebra cervical. E como eu já disse para vocês, a continuação da parte laríngea da faringe é o esôfago, né? E a comunicação entre a faringe e a laringe se chama ádito da laringe, tá? Então, essa é a comunicação. Justamente aqui, né? Então, aqui a gente observa a parte laríngea da faringe, se iniciando lá no ápice da epiglote, descendo, né? Até essa região aqui, margem inferior dessa cartilagem que é a cricóidea, a continuação no esôfago e a abertura para se comunicar com a laringe é justamente o ádito, certo? O ádito da laringe. Alguma dúvida em faringe? Deixa eu olhar o chat aqui. Coisa. Eu não sei porque de vez em quando trava para mim, sabe? Agora foi. Vocês gostam de se comunicar pelo chat, né? Não estou conseguindo aqui, gente. Só um segundo, por favor. Nicole, a cartilagem é a cricóidea, tá? Eu já vou falar novamente delas agora, tá? Dentro de instantes. Tudo bem? Bom, eu só vou pegar uma água, tá? Eu vou dar uma pausa aqui no...
eu juro para vocês que eu gostaria de fazer um plano atrás, sabe, assim, para vocês não ficarem vendo janela, essas coisas, né? A melhorar a iluminação, tudo, mas eu não, sabe, quando você não é para isso. Mas enfim, em termos de conteúdo, eu estou me esforçando ao máximo para passar para vocês. Bom, vamos lá. Então, a gente está ainda na porção condutora, lembre-se disso, que ainda não teve troca gasosa, né? A troca gasosa vai ocorrer só nos alvéolos pulmonares, né? Então, dentro da porção condutora da laringe, né? A gente vai continuar falando aqui da laringe, né? A laringe, ela é um órgão, né? Tubular também, ou seja, ela é um órgão oco que vai estar estabelecendo conexão entre a parte laríngea da faringe e a traqueia, né? Justamente o que eu tenho dito para vocês, né? Lembrem-se, a continuação da laringe é o esôfago, né? E a laringe vai ter uma conexão com a faringe, né? Pelo ádito da laringe, né? E o ar passa da parte laríngea da faringe para dentro da laringe, atravessando o ádito da laringe, né? A laringe é pequena, ó, 5 centímetros, certo? Ela é pequenininha, 5 centímetros de extensão. Vai possuir como funções atuar como uma válvula durante o processo de deglutição. Eu já acabei de falar isso para vocês, né? Quem que vai estar atuando como essa válvula? Justamente a cartilagem epiglótica, a epiglote. Tem a função de estar mantendo aberta a via aérea para a passagem do ar, né? Senão pode dar um espasmo, tá? E aí fechar a via aérea e a pessoa acaba morrendo por falta de ar. E vai estar atuando na fonação e na vocalização, né? Então, as pregas vocais, né? E as pregas vestibulares vão estar atuando no processo da fala. Joia? Que aí a fono, né? Vai estar atuando bastante nessa região. Tudo bem? Então, essa aí é as características gerais da nossa laringe. Vamos olhar essa imagem aqui, ó. Então, ó, cavidade nasal em azul, em roxo, cavidade própria da boca, né, a cavidade oral, e aqui em laranja, a laringe. Em verde, a gente vai ter a faringe e a comunicação entre as três, né, ó, que eu tenho dito para vocês, né? Então, o ar, ó, que está vindo por trás, né, passa, ó, aqui está a epiglote, ó, ele está passando pela abertura, que é o ádito da laringe, ó lá, e indo para dentro da laringe, certo? Então, ele passa da faringe para dentro da laringe, pela abertura aqui, ó, que é o ádito da laringe, certo? Ó lá. E aí a continuação da laringe, a traqueia, né? E a continuação da faringe, que está posterior aqui, o esôfago, tá? Então, essa imagem aqui, esse desenho aqui, esse esquema, né, demonstra tudo que a gente está observando aqui na imagem anatômica. Bom, quando a gente pensa, né, em manter as vias aéreas abertas, né, é justamente para passagem de ar. Pode ser que essa passagem de ar de vias aéreas superiores aqui, né, estejam comprometidas, né, e a pessoa não consegue respirar por essa regiãozinha, né, não consegue entrar o ar aqui pela cavidade nasal, né, e nem pela cavidade oral, a gente consegue respirar pela boca também, né, é errado, mas a gente consegue. E aí tem que se fazer uma cirurgia, né, essa cirurgia pode ser de urgência ou pode ser de emergência. Inclusive, agora, durante as internações aí de Covid, muitas vezes tem que fazer essa cirurgia, né? Para colocar o respirador, que é chamada de traqueotomia,
certo? É a traqueotomia, que é o nome errado, né? Porque traqueotomia, tomia é corte, tráqueo é traqueia. Seria um corte na traqueia, que são essas cartilagens inferiores aqui, ó, como demonstra, como está demonstrando aqui essa setinha de baixo aqui, ó, tá vendo? Essa setinha de baixo mostra a entrada da traqueotomia por baixo aqui na faringe, entre os anéis traqueais, as cartilagens, né? Mas notem que aqui é muito difícil de entrar essa cartilagem, essa incisão cirúrgica, porque a gente tem os vasos da base aqui, ó, né? Tem o tronco pulmonar, a veia pulmonar, né? A artéria pulmonar, a aorta, né? A gente consegue ver a aorta ali. Então, ela é muito de risco. Normalmente, se faz a traqueotomia, né? Por isso que eu considero errado a denominação, entre as cartilagens da laringe, ó, né? Essa cartilagem inferior que a gente está vendo aqui, ó, é a mesma que essa daqui, que é a cricóidea, tá? Eu já vou falar o nome para vocês. Essa cartilagem que a gente está observando aqui é a tireoidea, né? Então, se faz a incisão cirúrgica entre a cartilagem tireoidea e a cricóidea, e aqui já é traqueia, ó. Aqui é o primeiro anel, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, né? São os anéis traqueais, né? Ou se faz a incisão cirúrgica entre a cartilagem cricóidea e a traqueia, tá? Então, notem que normalmente se faz aqui em cima, ó. Não se faz lá embaixo. Tudo bem? Então, essa é é por isso que se faz dessa forma, tá? Para passagem de ar aqui embaixo. Agora, no COVID, está tendo muita intubação, né? E aí tem uma complicação, né? No processo respiratório da pessoa, acaba fazendo até a traqueotomia para melhorar o processo de respiração, tá? Tá tendo bastante casos desse aí, né? Em relação às internações aí em UTI, né? Na pandemia do Covid-19. Bom, quando se faz a traqueotomia, a pessoa não fala, né? Por quê? Porque o ar sai por aqui, né? Não está passando por essa regiãozinha aqui, ó, que são as pregas, né? As superiores, as pregas vestibulares, e a inferior aqui, ó, como vocês podem observar, ó, as pregas vocais, né? Então, o ar, quando passa pelas pregas, é que dá que ela vibra e sai o som, tá? Então, notem que quando a pessoa está com a traqueotomia, né, o ar sai por aqui, ele não passa pelas pregas, então a pessoa não fala, tá? Então, para ela falar, ela tem que fechar o buraquinho ali, né, a abertura que foi feita. Ela fecha a abertura, né, e aí o ar passa por aqui e ela consegue falar, tá? Então, essa daí é o que a gente fala aí da cirurgia relacionada com a implicação clínica cirúrgica, né, relacionado com a laringe. Ao observarmos a laringe, né, vocês podem ver que ela vai ser constituída praticamente pelos mesmos elementos que formam o aparelho locomotor. Olha lá. Esqueleto cartilagíneo, que são as cartilagens, as membranas e ligamentos, músculos, vaso, nervo, e a grande diferença é a cavidade. São 3 cavidades que a gente vai ter na laringe, tá? Mas a constituição dela, né, é basicamente do aparelho locomotor, né? Então, o sistema esquelético, né, que vai ser o esqueleto cartilagíneo, membranas e ligamentos, como se fossem as articulações, né, o reforço daquelas articulações, né? E os músculos que vão dar justamente movimentando, né, essa laringe, principalmente as pregas, né, vestibular e vocal, né, para que a gente consiga falar, né, e essa voz saia mais aguda ou mais grave, né? Então, é dessa forma que a gente vai ter aí a formação da nossa laringe. E aí, claro que a gente precisa de artéria e veia, né? Aquela artéria, né? A artéria tiroídea superior que a gente viu, né? A artéria tiroídea superior, ela vai ter um ramo dela, que vai se chamar artéria laríngea superior, que vai estar levando sangue para a laringe, né?
a gente vai ter também um retorno venoso, né, através da veia laríngea superior, média e inferior, que vai estar trazendo esse sangue rico em gás carbônico e também com resquícios ali do metabolismo, né, para a veia jugular interna. Né? Os nervos, né, o nervo laríngeo recorrente, né, e o nervo laríngeo superior, que são os nervos que vão estar inervando a laringe, né, os músculos, né, para que eles são músculos extrínsecos da laringe e eles são músculos esqueléticos, portanto, com contração voluntária. E aí, dessa forma, então, a gente consegue fazer movimentos, né, na nossa laringe. Então, você consegue falar mais agudo, mais grave. Né? Então, os movimentos que a gente ocorre na laringe se dá justamente de forma consciente. Músculo estriado esquelético, né? E aí tem uma vascularização, uma inervação ali para que esses músculos funcionem. E a cavidade, né? A laringe é um órgão tubular e aí, como eu falei para vocês, ela vai ser dividida em 3 cavidades, que eu já vou falar o nome delas para vocês. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes aqui, né? Então, quais são as cartilagens que compõem a laringe, né? A laringe ela vai ser constituída por 9 cartilagens, né? Imagine um órgão de 5 centímetros composta por 9 cartilagens, né? 3 cartilagens pares e 3 cartilagens ímpares, né? Então, pares significa que é em número de 2, né? Então, 3 vezes 2, 6. Com mais 3, 9. Né? Então, no total de 9 cartilagens compondo a laringe. E o nome dessas cartilagens, elas são bonitas, né? Justamente para você, quando tiver seu filho ou sua filha, né, para você botar o nome neles. Olha lá. Uma pode chamar aritenoidea, o outro filho pode chamar corniculada e o outro pode chamar o cuneiforme. Vão ser 3 filhos que vocês vão ter. A aritenoidea, a corniculada e o cuneiforme. Mas caso, né, vocês tenham irmãos ou irmãs, né, e eles também querem ter filhos, né, vocês também podem falar para eles, por que você não coloca o nome da sua filha de tireoidea, ou de cricoidea, ou de epiglótica? Né, imagine que legal. Epiglótica, vai tomar banho. Cricoidea, vai escovar o dente. Tireoidea, vai estudar. Né? Então, são os nomes que a gente vai ter aí da cartilagem da laringe. Né? Aritenoidea, corniculada e a cuneiforme, que são cartilagens pares, e a tireoidea, a cricoidea e a epiglótica, que são cartilagens ímpares. Vamos ver cada uma delas. Então, aqui é uma imagem anterior, né? Então, a gente está observando anterior à laringe, né? Esse osso que a gente observa superior aqui, que é esse ossinho que está aqui, ó, é o mesmo osso, é o osso hioide, tá? Que faz parte lá do esqueleto axial. Depois a gente vai ter essa cartilagem, né? Que vai ser a cartilagem tireoidea, certo? A cartilagem tireoidea. Embaixo da cartilagem tireoidea, a gente vai ver a cartilagem cricoidea, que está aqui, cartilagem cricoidea. E nessa imagem anterior aqui, a gente consegue observar a epiglote aqui em cima, né? A epiglótica aqui, só um pedacinho da epiglótica aqui. Aqui já são os anéis traqueais, ó lá, certo? Aqui já é a traqueia, tudo bem? Os anéis traqueais. Notem que entre o osso hioide e a cartilagem tireoidea, a gente vai ter uma membrana, ó, como vocês podem observar, uma membrana de um lado e uma membrana do outro. E essa membrana, ela tem um reforço, ó, bem na sua região mediana, tá vendo? Ó, bem no ao centro, né, região mediana. Ela vai ter um reforço aqui de um ligamento. Percebam também que entre a cartilagem tireoidea, nessa aqui de formato aqui de escudo, né, e a cartilagem cricoide, a gente vai ter uma outra membrana, ó, né, ou um outro ligamento. E entre a cartilagem cricoidea e a traqueia também outra membrana, ó lá, outro ligamento, ó.
E entre os anéis traqueais também, ó, vai ter esse tecido conectivo aqui de sustentação, né? Eles vão estar dando a sustentação ao esqueleto, né? Notem que a cartilagem tireoidea, de cada ponta dela vai estar saindo dois cornos, ó, um corno superior e outro corno superior aqui, ó, chifrinho mesmo, né? Dois chifres, ó, o corno superior e o corno superior. E aqui para baixo o corno inferior, olha lá, ó, corno inferior de um lado e o corno inferior do outro lado, certo? Então, formando assim a cartilagem tireoidea, tá? Então, a cartilagem tireoidea ela vai ser formada por duas lâminas, né? Essa lâmina aqui é a direita e essa daqui é a lâmina esquerda. Lembre-se que ela está olhando para a gente, então é o inverso, né? Lâmina esquerda e lâmina direita. Notem que entre as lâminas a gente vai possuir uma incisura, né, que é conhecida como incisura tireoidea superior, certo? Incisura tireoidea superior. Aqui a gente vai ter a incisura tireoidea inferior também, nessa região aqui, tá? A incisura tireoidea superior é justamente aonde vai estar se fixando esse ligamento aqui, ó, né, que vai estar entre o osso ióideo e a cartilagem tireoidea. Esse ligamento aqui é chamado de ligamento tireoióideo. Tireoióideo, ligamento tireoideo mediano. E ao redor dela, né, ao redor dele, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, a gente vai ter a membrana tireoióidea. Membrana tireoióidea, certo? De um lado e do outro. Observem que na membrana tireoide a gente vai ter dois orifícios, né, duas entradas, que é justamente por onde está passando o feixe vasculo nervoso. É aí que está passando a artéria tireoídea superior, o nervo laríngeo superior, né, e está saindo, né, a veia laríngea superior. Tá? Nessa regiãozinha aqui que a gente vai ter uma parte do feixe vasculo nervoso entrando para dentro da cartilagem, para dentro da laringe. Certo? Nessa imagem anterior, né, a gente consegue observar também, ó, a cartilagem cricóidea está aqui, né, então ela tem um formato de anel anterior e a lâmina dela é posterior da cartilagem cricóidea, tá? A cartilagem cricóidea é a única cartilagem do todo o sistema respiratório que é fechada, ou seja, ela vai ser o tubo completo. Nenhuma outra cartilagem ou nenhum outra estrutura ou órgão, né, vamos pensar em estrutura anatômica, né, vai ser completamente fechada no sistema respiratório. A única que é completamente fechada é a cartilagem cricóidea, onde ela vai ter esse formato, como vocês observam aqui, de anel anterior, e posteriormente, a posterior, que a gente vai ver daqui a pouco, vai ser a lâmina. Ela vai ter um formato laminar, de lâmina. Muito bem. Fazendo a fixação dela, né, a gente vai ter esse ligamento aqui, que vai estar em contato com o primeiro anel traqueal, que é justamente o ligamento cricóidea, né, cricotraqueal. Ligamento cricotraqueal. Tá? Ligamento cricotraqueal. Então, ó, ligamento tireoideo mediano, ligamento cricotireoideo e ligamento cricotraqueal, certo? Ligamento cricotraqueal. Se vocês observarem aqui, né, a cartilagem o corno inferior da cartilagem tireoide aqui está se unindo aqui, ó, através desse ligamento aqui, ó, com a cartilagem cricóidea, tá? Então ocorre movimento na laringe, tá? As articulações que se movem aí, como vocês podem observar aqui, ó, as articulações que se movem são articulações sinoviais do tipo plana, né? Onde o movimento é apenas de deslizamento, tá? Então,
essa é o tipo de articulação que a gente vai ter aqui na laringe. Agora a gente está vendo o posterior, uma imagem posterior, tá? Então vamos olhar novamente aqui, ó. A lâmina direita, né? Agora está posterior, então é do mesmo lado, né? É ipsilateral, né? Então a gente observa aqui a lâmina direita da cartilagem tireoidea, o corno superior, o corno inferior, né? O lado esquerdo aqui, ó, a lâmina esquerda da cartilagem tireoidea, o corno superior e o corno inferior. Observem aqui, quando a gente olhou o anterior, aqui a gente só olhou essa pontinha da epiglote, né? Observem agora o resto da epiglote, né? Olha o formato da epiglote, parece uma folha, né? Ou um selim, né? Ou um formato de selim, tá? Essa região da folha aqui, ó, da epiglote, né? Se chama pecíolo, com C de casa. Pecíolo epiglótico, tá? É o pecíolo epiglótico, tá? É justamente ele que vai estar ali ancorando a cartilagem epiglótica, tá? A margem superior, ela é livre, é justamente essa região aqui que ela vai fazer a função valvular, é justamente aqui que ela vai possuir a função de abertura e fechamento do ádito, né? Que é a entrada ali, o ádito da laringe, que é a entrada da laringe, tá? Então, ela tem esse formato de folha ou de a epiglote, né? Vai ter esse formato de folha ou de selim de bicicleta, sendo que a parte final dela aqui é o pecíolo epiglótico. Olhando aqui embaixo, ó, numa imagem posterior, como vocês podem observar ainda, a gente vai ter a lâmina da cartilagem cricoidea. A lâmina da cartilagem cricoidea que a gente observa somente posteriormente. A gente não consegue olhá-la anterior. Quando a gente olha anterior, a gente olha só o anel, tá? Posterior, a gente observa a lâmina. Observem que acima da cartilagem cricoidea, a gente vai ter essa cartilagem aqui, ó, em formato piramidal, ó lá, a base inferior e o ápice superior, né? A base inferior e o ápice inferior. Já em número par, né? Então lembrem-se que a epiglote, a tireoidea e a cricoidea são cartilagens ímpares, né? Essa cartilagem que eu estou falando para vocês, de formato piramidal, com a base inferior e o ápice superior, é em número de 2, ela é par, né? É a cartilagem aritenoidea, são as cartilagens aritenoides. Observem que aqui, ó, tá com a cápsula, né? Cápsula articular, ligamento, né? Aqui abriu a cápsula, tá vendo, ó? Tá aberta a cápsula aqui justamente para a gente ver que ela é uma articulação sinovial do tipo plana, tá? Na pontinha, ó, lá no ápice da aritenoide, a gente está tendo outra cartilagem, ó, tanto de um lado quanto do outro lado, né? É justamente a corniculada, a cartilagem corniculada de um lado e do outro. E a última cartilagem, que fica bem na pontinha da corniculada, de um lado e do outro, né? É a cuneiforme, certo? É a cuneiforme. Tá? Então, é a aritenoidea, corniculada e a cuneiforme. São as 3 cartilagens pares. Tudo bem? Nas peças, gente, a gente consegue observar até a aritenoidea. A corniculada e a cuneiforme, praticamente impossível de observar nas peças. Tá bom? Mas aqui a gente consegue, no Atlas, aqui a gente consegue ter uma boa noção. Então, aqui foi o que eu já falei para vocês, né? A cartilagem tireoide, ela é mediana, formado por 2 lâminas que se unem à semelhança de uma letra V, né? Ah, isso é importante, ó. Quando essas lâminas se unem, ó, quando essa lâmina se unem, forma a letra V aqui, né? Que é justamente a incisura, tá? Então, elas ficam assim, dessa forma, né? Ó, lâmina direita e lâmina esquerda. E aí a união das duas forma o que a gente chama de pomo de Adão. Não é pombo, tá? Não é pombo, pássaro. Pombo é uma coisa, pomo é outra.
que é justamente essa estrutura que a gente tem aqui, né? Os homens possuem, as mulheres não possuem, tá? É justamente porque a lâmina direita e a lâmina esquerda, né, fazem uma angulação, que no homem a gente observa e na mulher não tem, a gente não consegue observá-la, tá? É o pomo de Adão. Vai possuir os dois cornos, superior e inferior, a incisura tireoide superior e a incisura tireoide inferior. E aí, como eu falei para vocês, né, o corno superior vai estar fixada ao corno maior do ocioide. Eu já mostro para vocês o que é o corno maior e corno menor do ocioide. E o corno inferior articulado com a cartilagem cricóidea. Né? Então, tá aqui, ó. Aqui está o ocioide, né? Ó, aqui é o corpo do ocioide. Aqui é o corno superior de um lado, né? O corno superior do outro lado. E aqui o corno inferior, olha lá. Corno inferior, corno menor, né? Corno maior, desculpa, corno maior e corno maior. Corno menor e corno menor do ocioide, né? Corno superior da cartilagem tireoidea e corno inferior da cartilagem tireoidea. Então, o corno superior da cartilagem tireoidea se articulando com o corno maior do ocioide. E o corno inferior da cartilagem tireoidea se articulando com a cartilagem cricóidea. Tá? Então, dessa forma, a gente vai ter aí a denominação dela. Olha o pomo de Adão, ó, certo? Ó, a gente consegue sentir, tá? Se vocês palparem vocês vão perceber que embaixo, né, do pomo de Adão, a gente consegue palpar a cartilagem cricóidea e abaixo dela a traqueia. A traqueia é móvel, ó. Ó como mexe, ó. Tá vendo? Mexe na traqueia de vocês. Ela é um órgão móvel, também é um órgão mediano, certo? E aqui a gente consegue observar a cartilagem, o pomo de Adão. A minha mulher está na minha frente aqui e ela fica fazendo as coisas que eu falo para vocês fazerem. O ioide não, é osso. Osso a gente não move, tá, Daniel? O osso a gente não consegue mover, não, tá? Ele se movimenta, né? O ocioide não, tá? O ocioide ele é bem fixo, né? Mas o osso ele se movimenta em virtude da musculatura, né? Articulação, né? E musculatura. Né? A gente não consegue pegar um osso e movimentá-lo, tá? A gente consegue movimentar a articulação, tá? A Natália ficou chocada aqui com tanto que mexe. Bom, como eu falei para vocês, né, a cartilagem cricóide ela é mediana, né? Eu falei que ela possuía o anel anterior. Na verdade, não é anel, tá, gente? É arco. Ó. Arco da cartilagem cricóide anterior e a lâmina da cartilagem cricóidea posterior. Tá? Então, ó, o arco da cartilagem cricóidea anterior e a lâmina da cartilagem cricóidea posterior. E a epiglótica, né? Então, ela vai estar se ancorando, né, inferiormente com a cartilagem tireoidea. A porção superior, né, que vai ser ali a folha, né, a parte superior da folha, vai ser livre, larga e arredondada, né, como vocês viram na imagem agora há pouco. A parte inferior é o pecíolo epiglótico, né? E aí a gente vai ter esses dois ligamentos que são bem importantes, né? Porque é eles que vão estar fixando a epiglote para que ela consiga fazer a função dela de válvula, né? A função valvular dela, que é o ligamento tireoepiglótico e o ligamento ioepiglótico, né? Notem, né, ó, que o nome das membranas e dos ligamentos, né, é sempre de um lugar para o outro, tá vendo? Tá saindo do ocioide e tá indo para a cartilagem epiglote. Então, por isso que ele chama ioepiglótico. Né? Aqui está saindo da cartilagem tireoide indo para a epiglote. Né? Então, tiroepiglótico. Tá? Então, lembrem-se de fazer essa associação, né? Membrana tiro
ióidea, ligamento crico-tireoideo, ligamento crico-traqueal, né? Então, associem, que fica mais fácil. Aqui, vamos olhar já de posterior aqui, então, né, ó, arredondada, livre, né, a borda superior, né, a margem superior, e o pecíolo epiglótico aqui, né. Aqui a gente consegue ver bem, ó, em perfil, né, a cartilagem epiglótica, né, e o ligamento, ó. Esse aqui é o ligamento tíreo, né, ó, a cartilagem tireoide está aqui, né, a lâmina esquerda, a lâmina direita está lá, né, ó, o ligamento tíreo epiglótico, ó lá. Ligamento tiro-epiglótico. O outro ligamento, ó lá, ó, ligamento ioepiglótico. Ó lá, ligamento ioepiglótico. Aqui, ó, lembrem-se, ó, que posterior, né, vai estar a faringe. Então o ar ele entra por aqui, ó, e vem para baixo aqui, ó. A gente só tá olhando o lado direito, tá vendo que tá cortado, né? A gente não tá vendo ela fechada completa, né? Só o lado direito. Então o ar passa por aqui. Quando está se alimentando, ó, a epiglote ela desce aqui, ó, puff, e fecha. Ela fecha. Então, ou seja, tanto esse ligamento aqui, ó, o ligamento ioepiglótico, quanto esse ligamento aqui, ó, o tiro-epiglótico, fazem essa função de sustentação para que a válvula consiga subir e descer, né? Para que a epiglote, né, a válvula, né, consiga subir e descer. Joia? Nessa vista de perfil a gente consegue ver bem novamente, ó, a cartilagem cricóidea, né, com a lâmina posterior, né, e o arco anterior, né? Percebam que ela é fechada. O anel traqueal dá-se a impressão aqui nessa imagem que ele é fechado, mas ele não é fechado, tá? Ele é um anel incompleto. A gente vai ver isso amanhã, tá? Olha aqui, ó, a cartilagem aritenoidea, né, par, né, nesse formato piramidal que eu falei para vocês, né, a base dela, né, e o ápice aqui. Aqui está a cartilagem aritenoide corniculada e lá na pontinha cuneiforme. Notem que da base da cartilagem aritenoide já está saindo uma prega, ó. Tá vendo, ó? Uma de um lado e a outra saindo do outro lado ali, ó. Essas pregas aí são as pregas vocais, são as pregas vocais. E por cima, ó, aqui não vai dar para ver, mas aqui, ó, joga a corniculada e a cuneiforme para dentro aqui, ó. E aí vai estar saindo aqui, ó, que tá para fora, que é isso aqui que tá para fora, que são as pregas, ó. Joga essas pregas para cima, aqui, ó, e para frente, certo? A gente vai ter as outras pregas, que vão ser as pregas vestibulares, tá? Então, a gente vai ter duas pregas vocais e duas pregas vestibulares, tá? Então, as vestibulares é a de cima, vestíbulo, né, que é a entrada, lembrem-se disso, né, as superiores, e as vocais, as inferiores. Novamente, né, a prega, aqui estão as pregas, aqui tá dando para ver, né, ó, aqui tá a prega vestibular, né, e aqui tá a prega vocal, certo? As duas pregas. E aqui a gente vai ter a fixação dela lá, posterior, aqui, né, a cartilagem. Aqui está a cartilagem cricóidea, né, a aritenoidea, né, e a fixação dela lá na musculatura posterior aqui, né, que está fazendo a parte posterior, que vai ser a parede anterior da faringe, tá? Que é só tecido conectivo, tudo bem? Só mostrando a fixação aqui com esses ligamentos. Então, as cartilagens pares, né? As aritenoideas, né? São pequenas pirâmides triangulares, né? No ápice da cartilagem aritenoidea vai estar articulada a cartilagem corniculada, né? E no ápice da corniculada vão estar as cuneiformes, né? Então, é justamente o que eu falei para vocês agora há pouco. Aqui a gente consegue ver bem, né? Ó, corniculada está aqui. E a cuneiforme está aqui, ó, pequenininha. Agora está dando para ver bem, ó. Cuneiforme, a corniculada e a cuneiforme. Notem a prega, né? As pregas vocais de cada lado saindo. E aí, como eu falei para vocês, né?
A laringe, ela vai possuir a cavidade, né? Que justamente é o exame que se faz, né? Para que a gente consiga observá-la, né? Com auxílio do laringoscópio, né? Por laringoscopia, né? Então, na cavidade da laringe, ela vai estar se iniciando, né? A cavidade se inicia lá do ádito, né? Que é a abertura, e vai até a margem inferior da cartilagem cricóidea. E aí ela vai ser dividida nessas 3 porções aqui, ó. Vestíbulo da laringe, o ventrículo da laringe e a cavidade infraglótica, né? Lembrando que o ádito é justamente a passagem, né? Então, onde, né? Onde que é o vestíbulo, onde que é o ventrículo e onde que é a cavidade, né, infraglótica, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa imagem primeiro, que vai ficar melhor, ó. Então, como eu falei para vocês, né, vamos olhar aqui, ó. A abertura é justamente o ádito, né? O ádito da laringe, né, ó, o ádito da laringe. Aqui tá melhor para a gente ver, né? Então, observem aqui, ó. Aqui vai estar a prega, né, ó, vestibular, tá aqui, ó. Conseguem ver? Prega vestibular. E aqui embaixo, ó, em roxinho, ó, a prega vocal, certo? Ó, prega vestibular, prega vocal. E aqui já está o primeiro arco aqui da cartilagem cricóidea, né? Ó, primeiro arco da cartilagem cricóidea. Olhando de perfil, essa prega superior aqui, ó, é a prega vestibular e essa prega inferior aqui é a prega vocal. E aqui é a abertura, que é o ádito da laringe. Então, ó, da abertura, né, ó, da abertura do ádito da laringe até a prega vestibular, ou seja, essa cavidade aqui, ó, essa cavidade aqui, imagine, né, em 3 dimensões, né, essa cavidade aqui é justamente o ventrículo da laringe, o vestíbulo, desculpa, a entrada, o vestíbulo da laringe, o vestíbulo da laringe. Entre a prega vocal, entre a prega vestibular e a prega vocal, entre a prega vestibular e a prega vocal, como vocês conseguem observar, ó, a gente vai ter o ventrículo da laringe, ó lá, o ventrículo da laringe, entre elas. E entre a prega vocal inferior e o primeiro anel traqueal, primeiro arco traqueal, né? A gente vai ter a cavidade infraglótica. A cavidade infraglótica aqui, ó. Certo? Cavidade infraglótica. Aqui está o primeiro arco, né? Então, ó, aqui a cavidade infraglótica. Então, da abertura do ádito até a prega vestibular, vestíbulo da laringe. Entre a prega vestibular e a prega vocal, ventrículo da laringe. E entre a prega vocal e o primeiro arco, a gente vai ter a cavidade infraglótica, certo? A cavidade infraglótica. Muito bem. Mas o que seria a glote? Todo mundo fala de glote, edema da glote. O que seria a glote? Né? A glote é isso aqui, ó. Na hora em que a gente observa aqui, ó, notem que superiormente aqui, ó, a gente está vendo a prega vocal e aqui a gente está vendo a prega vestibular. Tem 2 de cada lado, então a gente está tendo um espaço aqui, ó, lateral. A gente não está mais olhando no plano sagital, a gente está olhando no plano transversal. E aí no plano transversal, ó, que seria aqui, ó, essa região aqui no meio, ó, entre as pregas, que é justamente por onde passa o ar, a gente tem a glote. Então, o que é o edema da glote? Quando as pregas, elas ficam endemaciadas, e aí fecha a passagem do ar. E aí a pessoa não consegue respirar, porque está edemaciada, está fechada. E aí tem que fazer o quê? A traqueotomia, por baixo aqui. Certo? Então, a glote, ó, é nessa distância, ó, é nesse plano, no plano transversal, no plano horizontal, né?
As outras 3 cavidades é no plano sagital. Vestíbulo, ventrículo e cavidade infraglótica. Tudo bem? Então, tem que pensar tanto assim quanto assim. Joia? Alguma dúvida nisso? Isso é um pouco chatinho. Deixa eu olhar o chat aqui. Alguém ficou com dúvida nisso? Ah, chat desgraçado. Tudo bem? Abri o chat aqui. Alguma dúvida? Não. Legal. E aí, surgiu uma dúvida. Eu mostro aqui, Renata. A Renata está perguntando onde são os pontos que faz a traqueotomia, né? Vou mostrar aqui, ó, de novo. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu vou Vou voltar aqui, ó. Olha lá. Aqui a gente consegue ver, ó, cartilagem cricó. Aqui é a epiglote, ó. Ocioide, epiglote. Deixa eu olhar já a outra pergunta aqui. Isso. Aqui a gente vê a epiglote, certo? Aqui o ocioide. Aqui está o ligamento ioepiglótico. Olha lá, ligamento ioepiglótico. Aqui está a cartilagem tireoidea. Aqui está o ocioide, né? Aqui está o ligamento tiroioideo, né? Tiroioideo. E aqui, ó, entre a cartilagem tireoidea e a cartilagem epiglótica, o outro ligamento, ó lá, tiroepiglótico, né? Então, é justamente esses 2 ligamentos aqui que vão dar dando sustentação para que ela feche aqui, ó, ou abra o ádito, que é a passagem, né? Aqui a gente está vendo a cavidade, o vestíbulo, desculpa, o vestíbulo da laringe. Aqui a gente está vendo a dos 2 lados, né? A gente está observando aqui a de cima, né? Vamos supor que essa aqui seja a de cima, seria a prega vestibular, e aqui embaixo a prega vocal. Então, aqui, entre esse espaço aqui, seria o ventrículo da laringe, né? E daqui, entre a prega vocal até o primeiro anel traqueal, a gente vai ter a cavidade infraglótica, né? Aqui está a lâmina da cricóidea, e aqui está o arco da cricóidea, tá? Então, onde que se faz a incisura, né? Entre a tireoidea e a cricóidea, lá naquele ligamento lá, ligamento cricotireoide, ó, aqui, ó, onde está a setinha, ligamento cricotireoide. E o outro, né, que pode ser feito é aqui, ó, entre o primeiro anel traqueal e a cartilagem cricóidea, que vai ser justamente o ligamento cricotraqueal. Ligamento cricotraqueal. Tá? Você consegue palpar. Se você faz a extensão de pescoço, né, a extensão cervical, né, você consegue fazer a palpação. E você sente, ó, as cartilagens e você sente as membranas. Então, se numa urgência, vai com uma bique. Por que precisa da bique? Porque a bique tem um furinho aqui, ó. Esse furinho, ele serve para isso, né? Tem isso por causa que para ter a pressão interna e a externa da caneta para conseguir descer a tinta, né? Mas esse furinho que é importante na hora em que faz a urgência, porque na hora que fura, né, então você palpa, acha a região e aí faz o furo e aí você faz ali um procedimento de urgência caso a pessoa não consiga respirar, tá? Então você consegue palpar. Então você consegue achar aqui a lâmina, o pomo de Adão, cartilagem tireoide, e embaixo é a cricóidea.
tá? Então, é nessa regiãozinha aí que se faz a incisão cirúrgica. Tudo bem? Então, caso ocorra com vocês, vocês já sabem, né? Se porventura, claro que isso aí é um procedimento médico, né? Nós não podemos fazer, mas se tiver entre a vida e a morte, né? Aí vocês sabem fazer. Ou tem pelo menos noção de como fazer, né? Melhor dizendo. Então, a laringe, né? Ela vai possuir os músculos, né? São os músculos extrínsecos da laringe, tá? Vocês têm que pensar que essas pregas aqui, ó, né? Elas têm que se movimentar, né? Elas têm que abrir, elas têm que abduzir e aduzir. Então, quando elas abduzem e aduzem, né? O ar passa e a gente consegue falar, tá? Então, claro que essa movimentação é dada por esses músculos, né? São vários músculos que a gente vai possuir aqui na região da laringe, né? São os músculos extrínsecos da laringe, né? Eu vou citar o nome de alguns deles para vocês, né? Então a gente vai ter aqui, ó, cartilagem cricóidea. Aqui está o anel traqueal. Percebam que na imagem posterior aqui ele é incompleto, né? Ó. E aí a gente vai ter esse músculo aqui, ó, músculo cricoaritenoide posterior. Tá vendo? Esse músculo que está aqui. Depois a gente vai ter esse músculo aqui que está fazendo um X, ó, de um lado e para o outro aqui, ó, que é o músculo ariepiglótico, tá? Dos dois lados, tá? Músculo ariepiglótico. Depois a gente vai ter esse músculo aqui, ó, que vai ser o músculo transverso. É o músculo aritenoide transverso, tá? Músculo aritenoide transverso, tá? Aqui é assim, ó, esse músculo quando começa é o aritenoide oblíquo, tá? E depois ele se continua como área epiglótica, tá? Então, aqui é o músculo aritenoide oblíquo de um lado aqui, músculo aritenoide oblíquo do outro. O que está profundamente a ele, olha a direção de fibra mais uma vez, né? Fibra transversal, músculo aritenoide transverso, tudo bem? Músculo aritenoide transverso. E esse aqui, o músculo cricoaritenoide posterior. Olhando anteriormente aqui, né, numa imagem mais de perfil, vamos dizer assim, não é nem anterior, né, de perfil, a gente vai ter esse músculo aqui, que é o músculo cricoaritenoideo, tá? Ele vai possuir duas cabeças, uma vertical e uma oblíqua, né? Mas o que vocês precisam saber é só que é esse músculo aqui, que é o músculo cricoaritenoideo. Tudo bem? Então, vocês sabendo esses 4 músculos aí, tá mais que suficiente, tá? Na fono, tem que fazer a função de cada um deles, a inervação, né? Então, é muito mais detalhada essa região, né? Na biomedicina, não precisa saber tanto, tão especificamente as funções musculares, tá? Sabendo o nome, tá excelente. E a localização, né? O músculo cricoaritenoide posterior, músculo aritenoide transverso, músculo aritenoide oblíquo e o músculo cricoaritenoide. Tá? São os 4 músculos que vocês precisam saber. E aí, depois a gente olha no roteiro se eu esqueci de algum. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui. Deixa eu sair daqui, que eu vou passar um vídeo. Vou abrir ele primeiro aqui. Eu vou abrir 2, tá? Vou passar 2 vídeos para vocês. Ah. Não tá abrindo, viu? Não tá codificado aqui para eu poder passar para vocês. Vou passar o outro. Ué, cadê o vídeo?
Vocês estão vendo, pessoal? Acho que não, né? Calma aí. Dava para ver, professor, só que... Ah, que pena. Calma aí que eu vou entrar de novo. Tá, vocês estão vendo, né? Sim. Tá. Eu vou tirar o som aqui que ele vai me atrapalhar. Vamos lá. A gente vai fazer uma laringoscopia, tá bom? Então, vejam bem, né? Oh, meu Deus, errei o vídeo aqui. Calma aí, pessoal, desculpem. Apertei o botão errado. Eu não estou conseguindo ver o chat agora. Pode falar, o que foi? Professor, é que a gente está vendo a tela do computador, mas o vídeo, não sei se você já começou a passar, o vídeo não aparece. Tá, deixa eu ver se eu Tá consigo vendo aqui. só a pasta. Então, esse que é o problema, tá vendo? Eu preciso abri-lo ele aqui. Vou pausar. Aí vou minimizar ele. Aí abro aqui. Aí vou parar de... Isso. Aí vou dar outro. Que engraçado, ele não aparece aqui, tá vendo? Vocês não estão vendo ainda, né? Não, só a pasta. Eu não sei por que o Zoom não me deixa. Tá vendo? Na hora que eu abro a opção aqui, ó, de compartilhar a tela, tá vendo que ele não me dá a opção de eu compartilhar o vídeo tá aberto, ó. Mas ele não me dá a opção de mostrar o vídeo. Eu vou anexar o vídeo no Classroom, pode ser? E aí depois a gente estuda ele. O que vocês acham? Tá bom, pode ser. Tá bom? Bom, então, pessoal, para a aula de hoje era isso que eu tinha para contar para vocês. Tá? Eu não sei por que não entrou o vídeo. Vamos ver se na próxima aula a gente coloca no Classroom e aí vocês vejam o vídeo e aí eu falo para vocês. Mas o vídeo vai entrando, né, ele faz uma endoscopia e aí ele vai mostrando os pontos anatômicos. Então, vocês olhando o vídeo, vocês vão conseguir observar, sabe, ali onde que está o ósteo, onde está o teto, a cavidade nasal, o ósteo faríngeo da tuba auditiva, a faringe, né, as pregas. Então, vocês conseguem ver no vivo, né, como que estão situada aí essas estruturas anatômicas. Tá bom? Mas era isso que eu ia mostrar para vocês. Alguma dúvida, pessoal, na aula de hoje?